E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast único que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não a ciência sobre a Bíblia. É a Bíblia que traz a história certa sobre as nossas origens. É a Bíblia que conta como exatamente Deus fez, que foi Deus que fez e como Deus fez. Em Gênesis, Salmos, por toda a Escritura, temos a informação correta sobre a nossa existência. E a Bíblia que nos informa, por exemplo, em Jó, que não devemos perguntar à ciência de homens, mas devemos investigar a obra de Deus. E ao investigar a obra de Deus, descobriremos quem fez todas as coisas. Então, Jó de 12, 7 a 9, Jó, capítulo 12, versículos 7, 8 e 9, lemos assim: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar informem. Quem de todos eles ignora que foi Deus que fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra? Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus, o visível foi feito do que não se vê, do invisível. E nesse podcast, o 124, A Natureza Ecoa Deus, falaremos sobre a máquina de tricotar proteínas da vida. Você sabia que tem uma máquina na vida que tricota suas proteínas? Proteína. O que seria proteína? Você falou, olha, eu preciso ingerir proteínas. Então, preciso comer um bom bife, um bom churrasco. Então, proteínas são as moléculas, as biomoléculas estruturantes, que dão a estrutura da vida. As proteínas, então, formam os músculos, formam o seu nariz, seu olho, a sua face, seus braços, pernas. A estrutura da vida molecular é feita de proteínas. Proteínas, o que elas seriam, como é que elas seriam formadas olhando molecularmente? Olha, são pequenas moléculas que chamamos de aminoácidos que se ligam entre si pelos dois lados, então formando um polímero, um grande fio molecular, muito, muito, muito longo. E esse fio, para que ele possa funcionar como um fio estruturante para a vida, ele precisa se automodelar, autoenovelar. Falamos no podcast anterior sobre esse autoenovelamento. Mas como é que esse fio é sintetizado? Nós temos máquinas de tricotar na vida. E essa máquina de tricotar é conhecida como ribossomo. Os ribossomos da vida tricotam as nossas proteínas. Basicamente assim, é como elos de uma corrente. Esse ribossomo fica conectando os elos na ordem certa, na sequência certa, com os aminoácidos certos. Quantos elos existem na vida? São 20 elos diferentes. E esses elos são todos conectados. Para cada proteína, você tem uma sequência específica desses 20 elos. Então, imagine as combinações possíveis. São quase que infinitas. 20 elos combinados aleatoriamente. Então, para uma proteína, por exemplo, que tenha 1000 desses elos, você pode conectar esses 20 elos em 1000 posições diferentes. Então, a possibilidade de estruturas diferentes é 20 elevado a 1000. É um absurdo de possibilidades. Mas, entre todas essas possibilidades de conexão desses elos para formar fios com diferentes elos conectados, apenas uma dessas conexões, um desses fios,
É funcional, tem função na vida. Essa é a média, um ou dois no máximo. E seria útil para a vida. Então, esses ribossomos, essa máquina de tricotar, ela não pode tricotar aleatoriamente os nossos aminoácidos, os elos. Ela precisa de uma receita. E essa receita vem do núcleo das nossas células. O DNA está lá guardando todas as receitas da vida. Uma molécula sensacional também, porque ela guarda inúmeras e inúmeras receitas. Disseram uma vez que nós teríamos 20 mil receitas, 20 mil genes. Mas todos os processos que são aplicados sobre esses 20 mil genes permitem que a vida sintetize quase 5 milhões, conhecido esse número hoje, de proteínas funcionais. Então, é o overlapping genético, o splicing alternativo, as modificações pós-traducionais da tradução. Olha que processo absolutamente inteligente, sofisticado. Então, esses ribossomos fazem o quê? Com a receita que vem do DNA, através agora de um pendrive específico, que é o RNA, o mensageiro, essa informação, parte da informação do DNA, é transferida para os ribossomos. Os ribossomos, então, leem aquela receita e vão tricotando, conectando cada um dos 20 aminoácidos da vida na sequência certinha. Pode. E esse tricotar é frenético, são 15 conexões por segundo. Num segundo, 15 pontos foram conectados, 15 aminoácidos foram conectados. E há toda uma parafernália de ajudantes para que esse ribossomo funcione. Então, nós temos os transfers RNAs que transferem os aminoácidos, o RNA mensageiro que traz a receita. Nós temos enzimas que conectam o aminoácido certo ao transfer RNA certo para que ele possa entrar no ribossomo e o ribossomo possa entender que aquele lá é o aminoácido certo que deve ser conectado na posição certa. Os ribossomos, na realidade, são constituídos de duas partes que parecem como duas mãozinhas. Essas imensas máquinas nano e multimoleculares que são encontradas nas nossas células se assemelham às duas mãos. E olha só, quando o ribossomo vai trabalhar, uma mão se conecta na outra. Incrível, não é? Um balé absolutamente fantástico. E agora elas começam a tricotar as duas mãozinhas. Eu coloquei no meu livro Fomos Planejados, na Antevidência, uma caricatura desse processo como as duas mãos de uma mulher que está tricotando uma lã para produzir uma peça específica. E esses ribossomos vão tricotando as nossas proteínas, conectando os elos dessa grande corrente. Então agora você está ouvindo esse podcast, dentro de você, milhões e milhões dessas nanomáquinas, dessas maquininhas de tricotar, estão tricotando as suas proteínas, conectando corretamente em receitas imensas. Tem proteínas de 10 mil elos, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Mais espetacular do que isso não poderia ser. E a ordem está certinha, a proteína é funcional. Entre quase infinitas possibilidades, a receita vem certinha, com a ordem certinha, o ribossomo conecta certinho, os transfers RNAs trazem um aminoácido certinho, tudo numa sincronia, num balé perfeito. E 5 milhões de diferentes proteínas são formadas para os humanos. Pode, o que você acha? Qual é a melhor inferência? Pergunte, porém, aos animais. Pergunte às aves do céu. E elas lhe contarão. Fale com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Pergunte aos ribossomos. Assista o podcast A Bíblia e a Ciência. É assim que a Bíblia está falando.
Lá você vai encontrar dicas, estude, avalie, leia literatura científica, veja o ponto e o contraponto. Escute as ideias de Darwin, sim, mas escute as ideias do design inteligente. Quem de todos eles ignora que foi um grande designer, que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas? A ele, portanto, toda a glória. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.